De volta, pessoal. Vamos continuar no nosso quarto bloco, falando agora da questão relativa aos dependentes excluídos do regime geral de previdência social. Bem, a lei de benefícios, na sua redação original, era objeto de críticas, porquanto não havia previsão expressa da exclusão do direito ao benefício previdenciário do dependente que mostrasse um comportamento indigno. Diferentemente, inclusive da Lei 8.112, a Lei 8.112 de 1990, na sua redação original, já possuía uma previsão no sentido de que o dependente que participasse dolosamente da morte do segurado não poderia se habilitar ao benefício de pensão decorrente do óbito deste segurado. Bem, e no regime geral nós tivemos alguns casos, mas em especial ocorreu um que ficou muito famoso no estado do Rio de Janeiro, que foi o caso de uma menor de idade que, juntamente com o seu namorado e o irmão desse namorado, orquestraram um plano para matar os pais dessa moça e, por consequência, ficarem com a sua herança, né? E isso teve uma repercussão em todo o território nacional. Estou falando do caso que inclusive virou um filme, né? Eles foram condenados com sentença transitada em julgado em relação a esses fatos, que foi a Suzane von Richthofen. E segundo informações do INSS na época, a Suzane recebeu a pensão por morte até os 21 anos de idade. Bem, então com o advento da MP 664, convertida na Lei 13.135, nós tivemos uma alteração importante no artigo 74, cujo caput trata do termo inicial da pensão por morte, passando então o seu parágrafo 1º a prever que perde o direito à pensão por morte, após o trânsito em julgado, o condenado pela prática de crime que tenha dolosamente resultado a morte do segurado. Entretanto, o dispositivo continuou sendo objeto de críticas porque, no Brasil, o processo penal, contando com a garantia efetiva do contraditório e da ampla defesa, e ainda mais levando em consideração que, se a pessoa contar com bons advogados, esse processo poderá se estender por muito tempo e, inclusive, jamais transitar em julgado. Quando nós pensamos na participação de filhos, por exemplo, muito provavelmente o processo não seria concluído antes do filho completar 21 anos de idade. Assim é que a Lei 13.846 de 2019 vai não apenas promover uma alteração nesse parágrafo 1º, mas introduzir mais algumas disposições que tratam então dessa questão relativamente ao comportamento indigno do dependente no regime geral de previdência social. Bem, observem, portanto, que agora a legislação deixa muito claro que será punido, né, com a perda do direito ao benefício de pensão, não apenas o autor, mas o coautor, o partícipe e, inclusive, na modalidade tentada desse delito, né? Claro que ficam, então, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Bom, há um reforço, né, desse preceito no parágrafo 7º do artigo 16 e ainda no parágrafo 7º do artigo 77 passou a existir agora uma previsão, tá, quando houver fundados indícios da autoria, coautoria ou participação do dependente, que seja possível a suspensão provisória do pagamento da respectiva cota de pensão, claro que respeitados o contraditório e a ampla defesa. Havendo a absolvição, haverá então o direito de receber todas as parcelas, né, desde o momento da suspensão, devidamente corrigidas, certo?
O parágrafo 2º do artigo 10 passou a prever ainda que o dependente, excluído na forma do parágrafo 7º do artigo 16, ele não poderá representar outro dependente para fins de recebimento e percepção do benefício. Outra previsão interessante que foi introduzida no artigo 74 diz respeito ao parágrafo 2º, que trata da questão da perda do direito da pensão por parte do cônjuge, companheiro ou companheira, se ficar comprovada a simulação ou fraude no casamento ou na união estável. Bom, na Justiça Federal, nós passamos a perceber, isso por todo o Brasil, algumas situações um pouco diferentes, né, daquilo que normalmente ocorre na sociedade. E vejam bem, meus amigos, o professor não tem nada contra o amor com idades diferentes. Eu acredito que as pessoas podem se apaixonar, né, e viverem uma vida inteira juntos, tendo a mesma idade, o homem sendo mais velho, a mulher sendo mais velha. Porém, quando essas diferenças elas ultrapassam 20, 30 ou mais anos, né, então são situações que não são muito comuns, né, mas ainda assim, vejam bem, é possível que nós possamos encontrar, até porque tem pessoas que têm uma saúde realmente invejável, né, são muito fortes. Então, realmente é preciso analisar cada caso. Mas chamava a atenção dos magistrados situações tais como, né, era feito o pedido de pensão na qualidade de companheira, por exemplo, né, se assim deferia. Por ocasião, então, do ajuizamento da ação, o juiz determinava a realização de uma audiência. E nessa audiência, o juiz perguntava, então, para a autora, né, escuta, dona fulana, como é que a senhora conheceu o seu João? Assim, eu conheci o seu João. Bom, já começa por aí, né? Ela não chama o companheiro, né, pelo nome diretamente, não. É o seu fulano, né? Eu conheci o seu fulano quando eu fui contratada para cuidar dele. Bem, também isso não é um impedimento absoluto. É possível que o cidadão tivesse alguma limitação física importante, né, e tendo sido contratada uma pessoa para auxiliá-lo, acabasse desenvolvendo um amor companheiro, por exemplo. Mas o fato é que, então, aprofundando na investigação do processo, se percebia muitas vezes que ela havia sido contratada para cuidar do cidadão, já bastante idoso, quando esse, inclusive, estava acometido por Alzheimer, né? Então, realmente, o que acontecia muitas vezes é que a família fazia um acordo, vamos dizer assim, né, no qual estipulava o pagamento de X para a cuidadora, mas prometia para ela que quando o cidadão viesse a falecer, né, o que muitas vezes já se antevia que não iria demorar muito, então ela teria direito de receber a pensão por morte do segurado. Quer dizer, se transacionava algo que não era possível, né, de se prometer para a pessoa contratada, né? Então, situações como esta levaram então a que a administração previdenciária passasse a ser mais rigorosa, não apenas no regime geral, mas também nos regimes próprios, porque, de fato, é uma tendência natural no Brasil, né? Inicialmente, as pessoas não se separavam por nenhuma razão, tá? Já que o sagrado casamento era indissolúvel. E nos dias de hoje, em tempos de modernidade líquida, vamos dizer assim, as pessoas muitas vezes não têm muita paciência e por qualquer razão elas abandonam o casamento ou a união estável e partem para uma nova aventura em busca da sua felicidade, o que evidentemente é legítimo. Mas o que eu quero dizer é que normalmente, isso está provado estatisticamente, né, o valor das pensões, aliás, o tempo de duração das pensões por morte passou a ser muito estendido justamente porque, por ocasião do novo relacionamento, normalmente os homens casavam com mulheres mais jovens e muitas vezes bem mais jovens, né? Então, além desse fato natural, havia essa outra questão de serem entabuladas muitas vezes
situações nas quais não havia entre os envolvidos uma relação que legitimasse a proteção previdenciária na condição de dependente. Eu trago aqui um outro caso que ficou famoso no nosso país, que foi o seguinte. A Justiça Federal da Paraíba, né, ela anulou, em uma ação ajuizada pela União, a concessão de um benefício de pensão por morte em face da seguinte situação. Uma senhora, então, com 78 anos de idade, havia casado com um rapaz de 26 anos, e essa união ela não durou muito, né? Mas observem que nesse período a condição de dependente era comprovada simplesmente pela apresentação da certidão de casamento, onde a dependência econômica era presumida, e se não houvesse nenhuma anotação, né, em razão de separação ou de divórcio, então o Instituto Previdenciário normalmente concedia o benefício com tranquilidade. Não sei detalhes do que aconteceu para que a administração, enfim, realizasse diligências, mas o fato é que, ao final do processo, ficou comprovado que o que em verdade havia acontecido é que essa senhora, ela tinha uma sobrinha que ela amava muito, amava como se filha fosse, e como não havia possibilidade de ela deixar, né, a pensão para a sobrinha, foi forjado então um casamento com o namorado dessa moça, para que então, através da concessão da pensão a esse rapaz, a moça pudesse ser amparada, né? Bem, mas o fato então é que essa decisão ela reconheceu a ocorrência de uma simulação, né, e desobrigou a União de pagar o respectivo benefício de pensão. A situação ela foi tão clara que inclusive sequer houve recurso, né, por parte do cidadão que deixou de receber o benefício de pensão. Em face dessas mudanças que aconteceram na sociedade do nosso país, né, essas mudanças culturais, o fato é que se entendeu haver a necessidade de revisar vários critérios relativos ao benefício de pensão por morte, e nós vamos observar que no mundo inteiro, né, nos últimos 40 anos, todos os sistemas de seguridade social no mundo tiveram de fazer ajustes, tendo em vista que a sociedade é dinâmica, que a sociedade evolui. Claro que sempre há uma resistência maior quando você mexe, por exemplo, nas aposentadorias das pessoas. Então, a partir de 2014, no nosso país, com a MP 664, foi desencadeado um processo que impactou fortemente no que tange a disciplina jurídica do benefício de pensão, não apenas no regime geral, mas também nos regimes próprios de previdência. Aliás, nos regimes próprios de previdência, inclusive havia uma proposta na Emenda Constitucional 103 de 2019 de que as mudanças efetuadas valessem para todos os regimes do nosso país. Entretanto, o Poder Executivo não teve força suficiente, né, para impor essa mudança para os entes federados, e acabou sendo celebrado um acordo, né, como nós sabemos, no sentido de que as mudanças realizadas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, elas só seriam aplicáveis no âmbito dos entes federados se houvesse uma ratificação dessas mudanças nas constituições estaduais e nas leis orgânicas municipais. Bem, mas com relação à pensão por morte, hoje, quando nós olhamos a disciplina da Lei 8.213 de 1991 e a Lei 8.112 de 1990, agora ainda mais em face das mudanças promovidas pela Emenda Constitucional 103, no seu artigo 23, a disciplina da pensão por morte é quase a mesma, né? E o rol de dependentes hoje também passou a ser o mesmo rol de dependentes no regime geral
e no regime próprio da União, né? Não sendo o mesmo em relação aos entes federados, onde nós ainda vamos encontrar algumas particularidades. Bem, mas o fato então é que um dos pontos que chamava a atenção, o INSS se valeu de estudos realizados pelo IPEA, né, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, no qual, fazendo uma comparação em relação à disciplina da pensão por morte no mundo, se percebia que, no caso brasileiro, nós tínhamos um conjunto de disposições que era, vamos dizer assim, muito mais favorável do que em outros países, no conjunto. Por quê? A concessão da pensão por morte não reclamava carência para todos os dependentes. Havia um rol significativo de dependentes que poderiam se habilitar ao benefício independentemente de comprovar a dependência econômica. O valor dessa pensão era de 100% da aposentadoria do segurado ou 100% da média, né, se o segurado viesse a falecer em atividade. E ainda nós tínhamos o fato de que o casamento, por exemplo, não é uma causa de extinção do pagamento da pensão, o que em outros países, né, quando ocorre o casamento, deixa de se reconhecer a condição de beneficiário da Previdência. E ainda o fato de que nós tínhamos a possibilidade de acumular aposentadorias com pensões, e ainda o fato de, mesmo para cônjuges jovens, o benefício de pensão era pago de forma vitalícia. Bem, então o artigo 77 teve uma alteração muito importante no que tange ao fim da vitaliciedade do pagamento do benefício de pensão para cônjuge e companheiro, a não ser que no momento do óbito o cônjuge já tenha uma idade mínima, que no caso essa idade foi estabelecida em 44 anos, mas ela pode ser alterada, né, se houver mudanças significativas na nossa demografia, isso pode ser realizado sem nenhum problema, né? E também passou a ser exigido requisitos específicos de elegibilidade para o cônjuge e companheiro, como eu já citei, né? Então, vamos estudar um pouquinho agora como é que funciona essas novas regras, qual o impacto disso na vida dos companheiros e cônjuges. Bem, a emenda constitucional 103 de 2019, ela planejava, né, é importante destacar que a emenda constitucional 103, ela promoveu uma desconstitucionalização da maior parte dos preceitos que tratam de direitos previdenciários. Nós temos ainda alguma coisa na Constituição, né, que será explorado no devido tempo, que é necessário alterar por emenda constitucional, mas na maior parte dos casos as mudanças podem ser efetuadas por alterações na lei ordinária ou em lei complementar, conforme for o caso. Mas no que tange então ao tempo de duração da pensão, né, o rol de dependentes, a sua qualificação e condições necessárias, a ideia é que aquelas previstas para o regime geral de previdência social possam valer para todos os regimes, né? Mas, como disse a vocês, o Poder Executivo não teve força suficiente e acabou negociando com os entes federados, de forma que hoje, apenas no que trata, apenas no regime próprio da União, é que nós temos as mesmas regras com relação a tempo de duração, ao rol de dependentes, qualificação e condições necessárias para o enquadramento, que são aquelas previstas pelo regime geral. Bem, mas então vamos tratar agora de explorar as 4 regrinhas básicas que versam sobre a duração do benefício de pensão. A primeira delas, então, é a que trata da falta de um dos requisitos.
como já expliquei anteriormente, para cônjuge e companheiro, vejam bem, não se trata de carência, mas passou a ser exigido que o segurado, no momento do falecimento, tenha pago 18 contribuições ou mais, podendo ser aproveitadas contribuições para todos os regimes previdenciários, certo? Então, através da contagem recíproca de tempo de contribuição, mesmo que o cidadão não tenha feito isso em vida, certo? Se ele pagou para outros regimes previdenciários, essas contribuições serão reconhecidas, né, como se todas tivessem sido pagas para o regime no qual ele estava vinculado no momento do óbito. Bem, além disso, é fundamental que o casamento ou a união estável tenha durado por pelo menos 2 anos. E aqui, de novo, eu destaco, né, que esses 2 anos admitem a soma tanto do casamento mais a união estável ou a união estável mais o casamento, tá? Mas claro que isso deve estar devidamente demonstrado, como já falamos nos outros blocos, com o início de prova material e, se for o caso, então, devidamente corroborado pela prova testemunhal. Bom, se o óbito decorre de acidente de qualquer natureza ou doença profissional, ainda que não atendidas as condições acima, o benefício vai observar a duração, né, conforme as demais hipóteses, ou seja, observando a idade do cônjuge sobrevivente no momento do óbito. Bem, a segunda regrinha. A segunda regrinha a ser observada, que versa sobre o cumprimento dos requisitos, então, se foram cumpridos tempo de contribuição, duração do casamento ou da união estável e o cônjuge sobrevivente tiveram 44 anos completos, nesse caso a pensão é vitalícia, né? Vejam que é uma diferença muito grande da hipótese anterior, quando não foram cumpridos ou o pagamento das 18 contribuições ou a duração do casamento e da união estável, quando a pensão é paga apenas por 4 meses. Certo? Então, realmente é fundamental que muitas vezes antes do encaminhamento do pedido na esfera administrativa ou do ajuizamento da demanda, o advogado já busque orientar a parte autora para que colabore, por exemplo, na reunião dos elementos materiais que eventualmente serão necessários de serem apresentados na esfera administrativa ou em uma ação judicial, né? Da mesma forma, é um erro que constantemente é cometido, né? Muitas vezes a parte autora arrola testemunhas porque são pessoas com as quais ela tem uma relação muito próxima, que ela gosta das pessoas, mas as pessoas não sabem exatamente o que é mais relevante de ser esclarecido dentro do processo, né? Então é muito importante que o advogado, ainda mais no juizado especial, podem ser ouvidas 3 testemunhas, né? O juiz poderá ouvir mais testemunhas, mas isso será uma faculdade dele, né? Então, numa ação do juizado, o advogado deve saber quais são as testemunhas que ele vai levar, né? Porque eventualmente ele deixa de levar as testemunhas que são mais importantes e arrola outras pessoas que acabam então não tendo um papel tão relevante para a confirmação dos fatos que são imprescindíveis para que ele tenha direito de receber o benefício nas condições mais adequadas, certo? Bem, e a terceira regrinha, então, né? A terceira regrinha trata das situações em que foram cumpridos os requisitos de 18 contribuições, duração do casamento e da união estável, mas se o cônjuge tiver menos de 44 anos, então a pensão vai observar essa tabelinha aqui, né, prevista no artigo 77, que prevê um cônjuge muito jovem, até 20 anos, a pensão será paga por 3 anos. Se ele tiver de 21 a 26, a pensão será paga por 6 anos. Se ele tiver de 27 a 29,
a pensão será paga por 9 anos. De 30 a 40, por 15 anos. E imaginem só, pessoal, alguém que perde o marido ou o companheiro com 42 anos de idade, por exemplo, a pensão será paga por 20 anos e depois de 20 anos a pensão vai cessar. Imagine então que tragédia. Não é? Então essa é uma situação na qual o advogado deve orientar a pessoa a fim de que ela possa fazer um planejamento previdenciário, né? Ao menos para que ela possa garantir então uma aposentadoria quando for cessada essa pensão, o que muitas vezes não é feito. Né? Então, mais uma vez aqui, nós temos que destacar a importância do papel do advogado no que tange ao aconselhamento da pessoa para que ela possa, então, quando chegar a fase em que ela estiver mais fragilizada na sua vida, ela possa contar com a devida proteção previdenciária. Bem, e temos ainda a última regrinha, né? A última regrinha que versa sobre aquelas situações em que morre o segurado ou a segurada e nós temos como companheiro ou companheira alguém que é uma pessoa com deficiência, certo? Então, neste caso, o benefício não poderá ser cessado enquanto persistir esta deficiência. Certo? Entretanto, né, se nós estivermos em face de uma situação na qual essa deficiência venha a ser superada, sempre lembrando que nos termos do que é previsto na Lei 8.213 de 1991, todos aqueles que recebem prestações em face de incapacidade podem ser periodicamente chamados pela Previdência para a realização de exames nos quais se busque aferir a continuidade do estado incapacitante. Então, se a pessoa eventualmente vier a ter uma superação da deficiência, por exemplo, pela realização de uma cirurgia, por um tratamento novo que venha a surgir, o benefício vai cessar, mas ele não pode cessar imediatamente. Ele terá que respeitar, no mínimo, os prazos previstos naquela tabela que nós vimos no slide anterior, conforme a idade do cônjuge na data do óbito do segurado. Da mesma forma, se alguém no momento do óbito do segurado era uma pessoa saudável e por qualquer circunstância passou a se tornar uma pessoa com deficiência, antes do esgotamento do prazo previsto naquela tabela que nós vimos, então o benefício será mantido enquanto persistir a deficiência. Certo, pessoal? Temos ainda uma novidade, que foi uma mudança promovida agora no parágrafo 3º do artigo 76, que passou a prever o seguinte: na hipótese de o segurado falecido estar na data de seu falecimento obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício. Ou seja, observem que na mudança que foi feita pela Lei 13.135, foi previsto um prazo de duração do benefício para cônjuge e companheiro, mas não havia uma previsão expressa para o ex-cônjuge. Ou seja, como não havia uma previsão expressa, como nós não podemos interpretar uma norma excepcional de forma extensiva, é possível que aconteçam situações nas quais, por exemplo, o cidadão se separou da sua primeira esposa, contraiu um novo matrimônio, por exemplo, veio a falecer, então o benefício para o cônjuge com o qual o segurado dividia sua vida no momento do casamento vai observar aquela tabelinha, e para o ex-cônjuge o benefício seria vitalício, porque não havia uma previsão expressa.
Cabendo destacar que, na maior parte dos casos hoje, né, claro, se nós estamos tratando de pessoas que já têm uma idade avançada, imaginem um casal na faixa dos 60 anos de idade em que a mulher nunca trabalhou. Então, nesses casos, evidentemente que havendo a fixação de alimentos, esses alimentos eles serão alimentos que serão fixados de forma vitalícia, né? Agora, nos dias de hoje, normalmente, quando o juiz fixa alimentos, eles são fixados em caráter temporário, né, para pessoas jovens e saudáveis, porque, em princípio, um adulto saudável não deve ser responsável pela manutenção de outro adulto saudável que não faz nada, né? Isso porque hoje nós temos, em termos de perfil social, né, nós temos então o estabelecimento de oportunidades que são muito mais próximas da igualdade. Não há uma igualdade absoluta, né, nós devemos ser sinceros em relação a isso, né, mas é muito diferente do que acontecia há 20, 30 anos atrás, quando a mulher tinha uma extraordinária dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, porque várias profissões eram consideradas profissões exclusivas de serem exercidas por homens, certo? Mas então, hoje, havendo a separação e havendo a necessidade de fixar alimentos, o normal é que esses alimentos sejam fixados de forma temporária. Então, agora, com relação à situação do ex-cônjuge que recebe alimentos, o parágrafo 3º prevê que, havendo o falecimento do segurado, quando estavam sendo pagos alimentos determinados por decisão judicial, vai prevalecer aquela situação que estiver com o prazo mais curto, certo? Então, o que vai se observar é que a pensão por morte será paga até o final do termo fixado pelo juiz estadual para o pagamento dos alimentos, né? Ou, dependendo da idade também do ex-cônjuge na data do falecimento do segurado, se for uma pessoa muito jovem, então talvez pelo estabelecimento daquela tabela, por exemplo, alguém até 20 anos de idade, né? Onde então o benefício seria pago por 3 anos, então se houver o término primeiro desse prazo previsto na legislação previdenciária, será isso que irá prevalecer. Certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Então, vamos fazer agora mais um pequeno intervalo e vamos para o nosso 5º bloco.